E aí galera, beleza? Professor Google falando para vocês aqui. E hoje o que nós vamos discutir aqui é a parte de lentes esféricas, certo? Eu vou fazer algumas aulas para vocês aqui, para vocês entenderem como é que funcionam essas lentes, para vocês se recordarem, né, para quem nunca estudou o assunto, que você realmente consiga entender, para que a gente possa trabalhar com essa parte de lentes esféricas aí, certo? Serão algumas aulas que eu vou ministrar para vocês aqui, para que vocês possam compreender essa primeira parte do assunto de lentes, até a parte de estudo analítico, ok? Então vamos lá. Então, as lentes esféricas é importante que vocês saibam que elas são dispositivos que são atravessados, né, pela luz, ou seja, elas são situações que são dispositivos que são provenientes da refração da luz. A luz ela vai atravessar essa lente, né, vai incidir em um meio, vai passar por esse meio e vai sair do outro lado, voltando para o meio de origem. E essas faces que a lente possui, elas podem ser as duas faces esféricas, ou a gente pode ter uma face plana e a outra face esférica, tá certo? Então a gente, quando começa, por exemplo, a gente gosta muito de falar de lentes esféricas fazendo um comparativo com espelhos esféricos, que é um assunto que muito provavelmente você, quando vai estudar lente, você já estudou. E aí o que a gente vê nos espelhos esféricos? A gente tem dois tipos de espelhos, o côncavo e o convexo. O côncavo é aquele que refletiu o lado de dentro do espelho, o convexo é o que refletiu o lado de fora. Então, era essa a distinção entre espelhos esféricos, côncavo e convexo. Agora nós vamos trabalhar aqui com essas lentes e a gente vai ter duas formas de analisá-las. Primeiro, é com relação aos tipos de lentes que nós vamos ter. Então, nós podemos ter as lentes que são chamadas de lentes de bordas finas e nós podemos ter um outro grupamento de lentes chamado de lentes de bordas grossas. O que seria as lentes de bordas finas? São aquelas lentes que a extremidade dela aqui, ó, é mais fina do que a parte central, né? Se você usar uma linguagem mais popular, é o tipo da lente que do meio para a extremidade ela vai afinando, ela vai ficando mais fina, certo? Nós temos três: a biconvexa, a plana convexa e a côncava convexa. Biconvexa quer dizer que as duas faces convexas para o lado de fora. A plana convexa quer dizer uma retinha, a face plana, e a outra face convexa. E a terceira lente, uma cavada, que é a côncava, e a gordinha, que é a nossa face convexa. Perceba que, para a gente estudar as lentes de bordas finas, para a gente lembrar delas, elas terminam sempre com a palavra o quê? Convexa. Convexa, convexa e convexa. Então, já é um macete para você lembrar, né? Bom, eu vou estar trabalhando com a parte de lentes, então eu vou ter os tipos de lentes de bordas finas. Aí nós vamos dizer que é o tipo da lente em que a gente vai ter essa situação em que ela vai terminar com uma das faces convexas, sempre com essa nomenclatura convexa. Do outro lado eu tenho as bordas grossas, lentes de bordas grossas, que são lentes o quê, minha gente? Que elas vão ter a parte da extremidade mais grossa do que a parte central. Você veja que a lente aqui no meio é mais fina e na extremidade ela vai engrossando. Nos três casos você tem isso daí. No popular, de novo, né, a gente diz o quê? Que é o tipo da lente que do meio para a extremidade ela vai engrossando, ela vai ficando mais grossa, tá? Então eu tenho a bicôncava, eu tenho a plana côncava e eu tenho a convexa côncava. A bicôncava é aquela que vai ter as duas faces, ó, cavadinhas, as duas faces para dentro, tá? A plana côncava é a que vai ter uma face plana e a outra face cavada. E a convexa côncava, uma face gordinha e uma face cavada. Lembrando, assim como nós fizemos para as bordas finas, as de bordas grossas terminam sempre com a palavra o quê? Côncava. Bicôncava, plana côncava e convexa côncava, certo? Então, são esses tipos de lentes esféricas que nós vamos ter ao longo da natureza, algumas lentes de bordas finas, outras lentes de bordas grossas. As de bordas finas, elas têm pelo menos uma face convexa, a nomenclatura delas termina sempre com a face convexa. As de bordas grossas vão ter pelo menos uma face côncava, a nomenclatura delas vai terminar com a face côncava. Aí você diz assim, beleza, Lupe, então, fazendo um comparativo com os espelhos de novo, lá nos espelhos eu tinha o côncavo e o convexo. Aqui nas lentes eu vou ter as de bordas finas e de bordas grossas. Mas o comportamento óptico dessas lentes é o que vai de fato interessar para a gente, né? É o que de fato vai nos mostrar todo o trabalho nessa parte de lentes esféricas. E aí eu vou ter dois tipos de lentes. Uma prostada desse jeito, representada assim, e veja que a ponta fina aqui está para o lado de fora, né? Para mostrar que a parte da extremidade é mais fina do que a parte central, então é uma lente, né, teoricamente de borda fina.
E a outra aqui, ó, você tem a parte mais grossa, né, para o lado de dentro, né, para o lado de fora aqui mostrando que a parte de fora dela é mais grossa do que a parte central. Teoricamente é de borda grossa, e depois eu vou dizer o porquê do teoricamente. O que está acontecendo com essas lentes, pessoal? Os raios de luz eles estão vindo aqui, ó, estão incidindo sobre a lente, e ao atravessar a lente, o que acontece? Eles estão se encontrando todos no mesmo ponto. Todos esses raios estão vindo para cá. Então essa primeira lente aqui, ela está se comportando como uma lente o quê? Convergente. O que seria a lente convergente, Buba? É aquele tipo de lente que a luz vem, passa pela lente e elas vão se encontrar todos no mesmo lugar, vão se encontrar todos no mesmo ponto. Vai existir uma convergência desses raios de luz, tá certo? Já o que seria a nossa lente divergente? Você veja que eu tenho 3 raios de luz aqui que estão vindo, ó. Quando eles incidem na lente, o que acontece? Há um espalhamento. O raio subiu, o outro continuou na paralela e o outro aqui se movimentou lá para baixo. Então, divergência ou lente divergente é o tipo da lente que, ao os raios de luz incidirem sobre ela, eles vão se espalhar em diversas direções, certo? Então, o começo do nosso assunto de lentes esféricas, a gente tem aqui a parte das lentes de bordas finas e bordas grossas, que são outros tipos, e a gente tem aqui o comportamento óptico delas, da lente convergente e da lente divergente. Na próxima aula que eu vou ministrar para vocês, eu vou estar falando a respeito da representação dessas lentes e vou falar algo a respeito dos raios particulares, porque se vocês bem, né, para quem já estudou esse assunto, para quem já viu esse assunto nas escolas, nos pré-vestibulares, né, e que tá dando uma relembrada aí, deve lembrar exatamente de quê? Que os assuntos, tanto de espelhos como da parte de lentes, eles são divididos em 2 momentos, a parte geométrica e a parte analítica. A parte geométrica é a parte dos desenhos, a parte analítica é a parte das equações, e aí a gente tem que fazer essa análise das 2 formas, certo? Então, não percam na próxima aula, também postada aqui no nosso YouTube, a gente vai estar mostrando para vocês a sequência do assunto de lentes. Valeu, forte abraço para o professor Buba e até a próxima.